uma boa noite de salvação. Você já cumprimentou esse irmão aí do seu lado? Diz para ele, é um prazer cultuar ao seu lado nesta noite. Eu creio. Diga comigo forte, vamos ficar de pé, igreja, amém? Pessoal, não tiver com problema de saúde, quem não tiver sem perna, diga para esse irmão do seu lado aí, é um prazer cultuar com você essa noite. Vamos entregar a melhor adoração? Vamos declarar que Ele é santo? Quem aqui tem dúvida ainda do que veio fazer aqui nessa noite? Quem aqui está perdido ou não sabe que ambiente é esse aqui? Quem aqui chegou aqui sem um propósito? Eu tenho um propósito para te apresentar. Se você não sabe, a gente veio para adorar, exaltar o nome daquele que é santo, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E nós vamos fazer uma oração agora, um louvor convidativo, a qual nós pedimos para Deus chegar até nós com a sua presença. Porque entendemos que a presença de Deus sobre as nossas vidas é uma questão de necessidade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Se isso for verdade, canta com o coração. Feche os seus olhos, desconecta do mundo lá fora. Basta cada dia o seu mal. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais Ele fará. Com as tuas forças, com as tuas mãos, tu não resolve nada. Mas no braço do Senhor está a nossa força. Então declare que Ele é santo. Senhor. Mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem mudar esse lugar. Santo Deus, estamos aqui, Pai, para te adorar, reconhecendo, Pai, que sem ti nada somos, nada podemos fazer. Mas que a tua graça, Pai, a tua glória, a tua misericórdia nos alcance de tal forma, Senhor. Oh, você não está proibido de adorar. Entregue a Deus aquilo que Ele merece. Não entregue a pior adoração. Deixa de lado o cansaço, a fadiga. E lembre-se que Ele é o único santo. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se comparar. A esperança viva. Tua presença. Adore. Som. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A presença. Declare com toda a tua força nessa noite, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Liberdade em nosso meio, Pai. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Uma passagem bastante conhecida no livro de Atos, capítulo 2. A palavra vai dizer que ali estavam todos reunidos em um só espírito, no mesmo propósito, com a sede, com a vontade
aguardando a promessa do Pai que havia sido feita no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 49, que ele disse assim: eis que eu vou para o Pai. Oh, alabrandarabadarasaio. E os discípulos, inteligentemente, eles não perderam tempo, que quando ele foi falando que ia, eles permaneceram aonde? No templo, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Eles estavam louvando e bendizendo, não foi automaticamente um fenômeno da natureza, não. Para a unção descer, para o propósito se cumprir, a adoração subia. E conforme a adoração subia, ele recebia e visitava com a sua presença. E nessa noite vamos provar, vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Se tu tens sede dessa presença, entrega a tua adoração nessa noite. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar. Só a igreja, se isso é uma verdade, eu quero aí ver a igreja clamando. Vamos provar. Vamos provar o quão real. Oh, Jesus. E mais forte, a presença é dele. Não é para mim, não é para o pastor, não. É a presença de Deus. Se isso for uma verdade, canta com mais força. O quão real é tua presença. Vamos provar a tua Santo Espírito. Vontade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Só a igreja, só a igreja. Oh, Santo Espírito. Se isso for verdade, tá fraco. Tá parecendo que isso daí é pra mim. E ele já tá aqui. Ele tá inundando. Calai de oreba saio. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito tu és bem-vindo em nosso meio, ó Pai. Tu pode curar, tu pode libertar, tu podes transformar. Estamos aqui, ó Deus, sedentos, famintos pela tua presença, ó Deus. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, se isso é verdade, aplauda o nome do Senhor. Glorifique, não perca tempo na adoração. Talvez essa pode ser a sua última oportunidade. Talvez esse culto nem acabe. Talvez esse louvor nem acabe. E ele vem encontrar conosco. E como é que ele vai te encontrar nessa noite? Sedento pela sua presença, ou reclamando do seu cansaço, ou reclamando dos afazeres. Se for isso, ele vai dizer: lance sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu cuido de vós. Eu cuido de vós. Então venha somente me adorar. Esse segundo louvor, o interessante é que é uma oração de quem reconhece. É uma oração de quem reconhece que não pode ficar longe da presença do Espírito Santo. Oh, eu não sei vocês, mas quando a gente fica um pouquinho distante da saudade, oh Pai, aí até o próprio Davi vai dizer assim: oh Deus, não te retire de mim o teu Espírito, não. Porque há na nossa alma uma necessidade que somente o Espírito Santo é capaz de suprir. E Ele gosta quando nós reconhecemos isso, porque nisso declaramos a sua realeza, declaramos a sua grandeza, declaramos o quanto somos dependentes dEle. E não temos prazer em desagradá-lo.
Espírito de Deus. Pedaços, meu fardo, meu fracasso. Cante com o coração. Se você não teve tempo de adorar a Deus durante o dia, essa é a oportunidade. Usa desse louvor, dessa oração para entregar a Deus essa verdade. Naufragar no mar, só Ele que pode. Onde não se pode mais lembrar o teu amor me arrebatou. Vejo assim, digo sim, quando tenho que chegar. Me dou quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, me ensina a te amar como me amar, Espírito Santo. Diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu? Ou se isso é uma verdade, canta com o coração. Porque a palavra dele nos garante que nada pode nos separar desse amor. Vamos! Juntaste meus pedaços, meu fardo, meu fracasso. Porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que amor é esse? Capaz de apagar o passado. Oh, é o sangue de Jesus Cristo. Pode mais lembrar o teu amor me arrebatou. Fez assim, digo sim, quando tenho que negar. Virou quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, me ensina a te amar como me amar. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu Espírito Santo. Espírito de Deus, aqui está a tua igreja, Pai. Oh, necessitada de ti. Reconhecendo que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pai amado, reconhecemos que não podemos sem ti. Sejas meu consolador, a minha oração, meu intercessor. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu Oh, o Espírito Santo Consolador está aqui nessa noite. Oh, alabandara saio. Enquanto
enquanto nós estávamos ministrando, o Espírito de Deus ministrava no meu coração, dizendo que tem cura para a alma nessa noite. Essa acusação do inferno, Ele cura. Essa subjugação do inferno que tenta te subjugar, te aprisionar no passado, nos erros, Ele está aqui, o sangue dele é poderoso. O apóstolo Paulo, em certo momento, ele vai dizer: Senhor, afasta de mim, Pai, esse enviado de Satanás. E Deus fala para ele uma coisa: oh, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Calabrandarassaio. Nessa noite Ele está quebrando jugo de acusação. Calabadassai. Toda aliança feita no passado está sendo rompida pelo poder do sangue de Jesus. Oh, Romanos 8,35. O que poderá nos separar do amor de Deus? A luta, a tribulação, o pecado, a altura, a profundeza. Nada pode nos separar do amor de Deus. Oh, aplauda o nome do Senhor. Se isso é uma verdade, se você recebe essa profecia tirada desse altar, oh, aplauda mais forte, aplauda mais forte, aplauda mais forte. Oh, porque a gente vai declarar agora o poder da palavra. O poder daquele que no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Aquele que era a palavra, aquele que era a ação, aquele que era o haja, aquele que somente com uma palavra dizia haja e passou a haver. Aquele que com uma palavra dizia haja e passou a haver. Eu gosto disso, porque no princípio de tudo, Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no grego vai dizer Bereshit bara Elohim. O bara é o verbo criar, não é criar depois de algo já ter sido feito, não. O criar de Deus, Ele pega onde não tem nada e traz a existência. Então se chegou a vergonha na tua casa, oh Deus amado, eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Aquele que é capaz de trazer a existência ao que não existe está dizendo: haja, haja, haja. Em dias de vergonha, a esperança. Ele é a nossa esperança. Em tempos de guerra, talvez. Se tivesse em forma e vazio, então é aí que Ele entra. Ele traz a existência. Mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus nessa noite se ouvirá. Se é tempo de chorar, Chora! Chora! Porque nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ao amanhecer, A dupla honra chegou, chegou. a dupla honra em dias de vergonha, A esperança. a esperança em tempos de guerra, Porque talvez
você precisa. O eu sou aquilo que você quer que ele seja. Ele está aqui nessa noite. Eu adoro o nome do Senhor. Haja de Deus se ouvirá. Se é tempo de chorar, Pode chorar. pode até chorar. O choro dura uma noite. A alegria vem ao amanhecer. Mas haverá uma festa ao amanhecer. É tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Ou quem tem uma causa que parece impossível para Deus aí? Quem precisa que o haja de Deus chegue na sua casa? Quem precisa? Quem está precisando? A gente vai profetizar de cima do altar. Esse altar é santo, é sagrado. E o que sai daqui vai de bênção para a tua vida. Se está faltando vida, vai chegar. Haja cura, haja vida, haja libertação, haja restauração, haja renovo, haja transformação, haja milagre, haja avivamento. Haja cura, haja vida, haja unção, libertação, alegria, avivamento, santidade. Haja cura, haja vida, haja unção, libertação, alegria, avivamento, santidade. Oh, segura. Calabandaraça. Acho que vocês não estão entendendo. O haja está aqui. Apresenta. Calabaraçaio. Haja saúde. Haja restauração. Haja transformação. Vai haver renovo. Vai haver provisão. Vai haver paz. Vai haver milagre. O haja do Espírito. Ele chegou. Apresenta para ele. Deus, haja paz na minha casa. Haja transformação do meu marido. Haja cura do meu filho. Haja provisão. Deus, haja o renovo. Haja transformação. Deus amado, haja libertação do meu parente. Haja transformação. Haja cura, haja vida, haja unção, libertação, alegria, avivamento, santidade. Haja cura, haja vida, haja unção, libertação, alegria, avivamento, santidade. O haja de Deus se ouvirá. Ouvirá. Se isso é uma verdade, cante com sua força. Que ele enxugará. Eu gosto do Apocalipse porque vai chegar um tempo que ele vai enxugar toda lágrima. Lá não haverá pranto, lá não haverá dor, mas haverá uma festa, uma festa. É tempo de chorar, pode até chorar, Mas haverá uma festa ao amanhecer. Quem toma posse dessa profecia, adore ao Senhor, aplauda Ele que o haja já chegou na tua casa. Vai ter milagre,
vai ter testemunho, porque o haja de Deus chegou. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Sintam-se todos abraçados por esse pastor, amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Dá um glória a Jesus bem forte. Vamos estar orando. Eu quero orar com a sua vida. Graças a Deus. Fecha os seus olhos. Leva o seu pensamento a Deus. Você que entrou nessa casa de oração, pedindo uma resposta a Deus, porque você sabia que ia ter um encontro com o Espírito Santo aqui hoje. Você que entrou por essas portas, pedindo socorro, através da alma, através do Espírito. Você que tem uma necessidade específica na tua alma, no teu espírito, que só a palavra de Deus pode te confrontar. Deus amado, Deus bendito, em nome de Jesus, mais uma vez te damos graça pela tua presença nesse santo lugar, Senhor. Damos graças, ó Deus, porque a tua igreja ouviu a voz do teu Espírito e aqui se encontra, ó Deus, para receber do Senhor a santa palavra de Deus, que tem o poder de curar o corpo, a alma, o espírito, a mente, que tem o poder de renovar, transformar, restaurar as suas vidas, ó Deus. Meu Deus, te damos graças, ó Deus, por mais um dia de fôlego de vida, de alma vivente. Te agradecemos, ó Deus, porque a nossa integridade física está preservada. Nós temos saúde emocional, psicológica, espiritual, para estar aqui dentro do santuário sagrado, para, ó Deus, receber do Senhor a tua palavra. Deus, te damos graças, porque enquanto nós estamos aqui com o mínimo de problemas, Senhor, tem gente que não teve força para sair de casa. Outros, Senhor, estão acamados, outros estão abatidos, outros, ó Deus, cederam para que o inferno pudesse operar na vida deles, mas nós estamos aqui de pé e glorificamos o teu nome. Ó Deus, receba o nosso culto de louvor e adoração, recebe a nossa vida como a maior oferta nessa noite e restaura em nós aquilo que precisa, ó Deus, ser restaurado no mundo espiritual. Meu Deus, também visita o cárcere privado, aquele teu filho, aquela tua filha, que tem um chamado, ó Deus, que tem, o Senhor já escolheu no ventre da mãe, mas que por desobediência está lá no sistema prisional. Deus, visita e fala ao coração deles, através dessa palavra que sairá desse altar. Meu Deus, aquele teu filho também, que se encontra no leito de hospital, precisando de uma cirurgia, Senhor, mas que o sistema diz que não pode fazer, mas que nessa noite nós declaramos como igreja que as portas se abram nesses hospitais, esse leito aonde o teu filho está, Senhor. Ó Deus, manda o anjo nessa madrugada para acolher a oração, para acolher a súplica, Senhor.
E o Senhor, que é um Deus de resposta, venha, ó Deus, solucionar o problema dessa família. Ó Deus, venha solucionar o problema desse teu filho e dessa tua filha. Deus, nós te agradecemos, porque pelo teu amor que tem sido derramado sobre essa casa. Nós te agradecemos, porque as portas do inferno, elas não prevalecerão contra esse lugar. Nós te agradecemos, porque o teu Espírito é quem governa essa casa de oração, no nome de Jesus. E se a igreja concorda com a oração, diga graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, vamos estar ministrando. Abram as vossas Bíblias. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Nós estamos numa ministração em série. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Vamos ler até o 16. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Graças a Deus. Quantos tomam posse dessa palavra? Podem tomar assento. Não deixa nada tirar sua atenção. São todos da casa. São ovelhas obedientes. São ovelhas que entendem que a ordem e decência, ela atrai a presença do Espírito Santo e o milagre acontece nas nossas vidas. Então é de extrema importância. Queridos,
O que esse texto ele vem relatando para a gente é que os judeus, na verdade, eles rejeitaram a justiça de Deus. Vamos recapitular, porque a nossa mente ela é muito falha e talvez muitas das coisas que eu falei na semana passada, muitos talvez já até esqueceram, porque não foram lá fazer igual os crentes de Bereia. Nós lemos ele aqui, mas o que convém é que você que recebeu essa palavra, ao chegar em casa, pegue o capítulo de número 10 de Romanos e vai examinar as Escrituras para ver, para entender melhor o plano de salvação. Paulo escreve essa carta de Paulo, ela foi escrita à igreja de Roma, que era composta por quem? Gentios e judeus. O que nos chama a atenção nesse texto, é que Paulo vem trazendo aqui de um modo geral algo sobre crer ou não crer na salvação. Por isso que ele vai falar lá, se com tua boca confessares, com o teu coração creres. Enfim, na semana passada, nós fizemos algumas observações, e eu lembro que nós fizemos a observação no versículo de número 1 e de número 2, com base no tema que nós estamos, a importância de conhecer a Deus. A pergunta é, quantos de nós conhecemos a Deus? É uma pergunta que eu passei 30 anos no Evangelho e ainda não achei essa resposta. Por que eu não achei essa resposta? Porque nós só vamos... O reino dos céus, ele é tomado à força, e nós só vamos achar essa resposta o dia que verdadeiramente nós alcançarmos o reino dos céus. Porque enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos ao pecado. E se nós cedermos ao pecado, sabe o que acontece? Há uma separação entre nós e o nosso Deus, que a Bíblia afirma isso. Então, olha o risco que eu corro todos os dias da minha vida para alcançar o reino dos céus, para conhecer a Jesus. Pois bem, o primeiro tópico dessa mensagem que nós paramos na semana passada, depois de nós termos abordado aqui o versículo 1 e 2, o primeiro tópico diz assim, os principais caminhos para conhecer a Deus. E eu coloquei aqui, nós falamos na semana passada da palavra de Deus baseada em Hebreus 4, de 11 a 13, especificamente no versículo 12. Hoje nós vamos estar falando do segundo caminho. Que segundo caminho é esse que nós elaboramos aqui para esse tema? É o próprio Cristo. Nós só temos condição de chegar a Deus, qualquer crente, qualquer iniciante no Evangelho, ele sabe que ele precisa fazer uma confissão de fé. Porque eu sempre faço uma pergunta, quem já viu a Deus? Ninguém. Quem já viu a Jesus? Ninguém. Então, nós vivemos o quê? Pela fé. E precisamos botar essa fé em
prática dia após dia. Agora, não tem como botar essa fé em prática ou entrar por esse caminho de conhecer a Cristo se eu não conheço a palavra de Deus, que é o princípio de tudo. A palavra de Deus é o princípio de tudo. Por quê? Porque Deus trabalha com princípios. Então, nós elaboramos aqui, baseado nesse versículo de número 3, que hoje o Espírito Santo chamou a minha atenção, e eu li pelo menos umas 10 vezes esse versículo. Porque as coisas de Deus é assim. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a quem vem de Deus. Não se sujeitaram a quem vem de Deus. Pergunta básica: quem é que eles estão se referindo? A Cristo. Pega o raciocínio do pastor. Eles estão se referindo. Existiam várias classes de quê? De judeus. Agora, olha só, quando nós trazemos esse versículo de uma maneira simbólica para os dias de hoje, eles dizem aqui que eles estabeleceram o que? A própria justiça. Então, é quando nós estabelecemos a nossa própria vontade. Vocês não devem conhecer, e aqui na Assembleia de Deus do Sampaio, nas outras igrejas que estão nos assistindo, não tem ninguém dentro de igreja nenhuma que estabelece a sua própria vontade. A igreja tem 10 normas, 20 normas, mas tem sempre um pobre miserável que ele não quer se submeter e ele acha que pode fazer a obra de Deus da maneira que ele quer, como ele quer ou como ele acha que deve ser. Por isso eu falei pobre e miserável, porque esse já está no caminho do inferno. Uma outra observação que o próprio versículo nos traz, que é básico: não se sujeitaram a quem vem de Deus. Quem vem de Deus é Jesus. Quantas vezes vocês já viram alguém receber a bênção de Deus? A gente está cansado de ver isso aqui dia de quinta-feira, e às vezes eu sou muito taxativo em relação a isso. A pessoa vem, entra endemoniada, dá uma trabalheira para os obreiros, suga nossas energias físicas, cansa a gente. Aí depois você pergunta para o sujeito assim: você quer confessar a sua vida, entregar a sua vida para Jesus? Sabe o que ele fala? Não, ele faz igual esses judeus. Como é que alguém com esse tipo de pensamento, como é que alguém com esse tipo de comportamento acha que pode conhecer a Deus e muito menos se relacionar a Deus? Porque se ele está vendo as bênçãos de Deus, está sendo liberto, você fala: e agora? Você quer o dono da bênção ou quer o dono da tua vitória? Ah, não. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele não vai querer renunciar. Ele não vai querer mudar o seu comportamento de vida. Ele prefere ficar como aqueles judeus, fariseus incrédulos, tá? Que tomava conta da vida de Jesus 24 horas, dia após dia, procurando erro, procurando falhas. E quando alguém anuncia que o Messias é o Filho de Deus, eles se sentem ameaçados. Precisamos matar Jesus, porque Jesus é uma ameaça para nossas vidas em Jerusalém. Eles se sentiam dono de Jerusalém. Então, eles se diziam ter zelo por Deus, mas, na verdade, não passava
de uma simples simpatia. Quando nós evangelizamos, e que às vezes a gente aborda muitas pessoas, o cara está lá no vento, passando fome, doente, numa vida miserável, não tem onde morar, aí você fala assim, você quer entregar a tua vida para Jesus, sabe o que ele responde? Não, eu já tenho Deus no meu coração. Depende de que Deus que ele está falando, porque se a Bíblia diz que se eu não confessar o Filho, o Pai muito menos vai olhar para a cara dele. Então são pessoas que, olha só, quando você evangeliza, leva a palavra de Deus, essas pessoas não são mais inocentes. Mas isso é só para o ímpio? Não. Tem muita gente brincando de igreja dentro das igrejas. E a gente vai entender isso aqui à luz da Bíblia. Já bota aí para mim, ô missionário, que eu vou ler aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do 51 ao 53. Mas olha a introdução. Diz assim, ó, tanto o zelo como o verdadeiro entendimento é aquilo que a palavra de Deus tem o poder de penetrar e ver. Ele conhece o entendimento, conhece os pensamentos. São necessários para uma pessoa conhecer e servir a Deus. Vale lembrar que Jesus é inteiramente homem e inteiramente Deus. Vocês concordam com isso? Dão glória a Jesus. Os judeus cristãos, por definição, acreditam e confessam essa verdade. Porém, o zelo entre os judeus fariseus incrédulos, ó, o zelo aí de novo, levou à execução injusta de Jesus, deixando de lado o caminho da justiça de Deus. Ou seja, a gente mata ele, que essa justiça que eles dizem, que Paulo profetiza aqui em Jerusalém, na igreja de Roma, ela não vai prevalecer sobre nós. Vai prevalecer pela fé sobre quem quiser, mas menos sobre nós. Vamos ver como é que... Bota lá, Atos 7. Vamos ver como é que é as expressões usadas por Estevão. Pai do Senhor, igreja. Homens de duras cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguirão vossos pais? Até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Volta lá, o 51. Observem, todos que examinam, pelo menos preletores aqui, amém, já examinaram o livro de Atos. E no capítulo 7, no capítulo 6, lá no finalzinho, já vem trazendo toda a trajetória de quem? De Estevão. Estevão era um homem fiel a Deus, obediente à palavra, um homem justo. E Estevão, ele estava, o seu conhecimento com Deus, a sua intimidade, a sua proximidade era tão grande que Estevão operava sinais, prodígios e maravilha. E o que estava acontecendo? Alguém ficou com inveja de Estevão. Se sentiu o quê? Ameaçados. Por quê? Porque Estevão estava ali representando o quê? Tipificando a Cristo. E aí alguém chega lá para os sacerdotes
e começa a dizer que Estevão estava o quê? Trazendo conflito no meio do povo, dizendo que Estevão estava trazendo discórdia entre os mandamentos sagrados de Moisés e que ele estaria inventando um novo evangelho, por aí em diante. Tudo que é de ruim. Então, quando Estevão expressa essas palavras, olha só, pelo Espírito Santo. Estevão não falou isso porque achou no coração, não. Ele viu que todo aquele relato que ele trouxe, desde Abraão até Cristo, que foi um relato onde ele passou Abraão, Moisés, José, por aí em diante, para aqueles que leem a Bíblia. Então, ele veio trazendo todo esse relato e trazendo o que? A memória daqueles judeus que eles estavam na contramão da justiça de Deus. Eles se diziam conhecer a Deus porque tinha zelo pela lei de Moisés. Mas a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, de quem nós estamos falando. Observem que, agora olha só, homem de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. Por isso que Paulo vai dizer que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê, com a boca se confessa. Paulo já está chamando a atenção aqui dos judeus, dos gentios, que ali compunha a igreja de Roma, para que eles ficassem atentos com essa mensagem de salvação. Porque eles precisavam, principalmente em Roma, de uma aproximação rápida com Deus, para ontem. Porque eles não sabiam o que poderiam acontecer no dia seguinte. Então, Paulo tinha pressa em anunciar esse evangelho, com base no nosso tema. Aí, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim vós como os vossos pais. Ou seja, eles vieram trazendo a maldição dos... Eles vieram trazendo a maldição dos pais. Pensa em alguém nos nossos dias atuais. Se você não lutar contra a tua carne, se você não guerrear contra o pecado, se você não guerrear contra as suas vontades íntimas, sabe o que vai acontecer? Você vai fracassar igual o seu pai, a sua mãe, a sua avó, o seu avô fracassou. Pastor, eu estou na igreja há 30 anos. Vamos então corrigir isso aqui. Porque, é desde o início da palavra que Deus, através do Espírito Santo, chama a atenção. A Bíblia diz que a maldição ou a iniquidade dos pais acompanha os filhos até, terceira ou... Passa o outro. Olha o que Estevão está profetizando. Qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo. Nós estamos falando de Cristo, segundo caminho Cristo. Quem é esse justo a quem ele se refere? Cristo. E olha o que aconteceu. Foram mortos. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Ele está falando assim: se mataram quem veio antes de mim, imagine a mim, do qual vós agora foste
traidores e homicidas. Como se não bastasse, alguns judeus, ele está trazendo à memória dos judeus a conduta do dia a dia deles, do que eles eram capazes. Quando eu leio esse versículo, eu tenho um aprendizado para o dia a dia da igreja. Você que quer o mesmo episcopado, primeiro, se for ter medo de propagar o evangelho, medo, vergonha, timidez, pode ficar em casa, senão você vai atrapalhar a obra. Você que tem medo de sofrer pelo evangelho, também não precisa nem botar a cara. Fique em casa. Porque o que ele já está prevendo ali é o quê? A própria morte. Porque se ele começa a tirar do baú as coisas que não prestam, já viu que tem gente que só quer receber palavra boa? Quem conhece algum crente que só gosta de receber palavra boa? Pode levantar a mão. Porque quando você entra na profundidade, não serve. Aí Estevão vai mostrar isso. Eu preciso conhecer a Deus. Mas para eu conhecer a Deus, eu preciso passar pelos sofrimentos devidos. Eu quero ser igual a Cristo. Jesus em meu lugar, o que ele faria? Ia fazer a mesma coisa que Estevão está fazendo. Olha como é que alguém que precisa, a importância de se conhecer a Deus, alguém que verdadeiramente quer conhecer a Deus, olha o que ele tem que se dispor diante dos homens, diante da sociedade, diante das autoridades. Por isso que Deus não tem compromisso com crente medroso e frouxo. Porque aquele tempo era assim. Nos dias atuais está muito distante? Não. Não está. Nós vimos isso recentemente onde? No Brasil. Polícia prendendo líderes espirituais, levando para a cadeia, algemando. Se eu for perguntar aqui quem se submeteria a isso pelo Evangelho, ser algemado, ir lá para a cadeia, ter que assinar um termo. Se eu perguntar aqui, quem vai querer? Ninguém vai querer, eu tenho filho para criar, eu tenho isso, aquilo. Mas na hora de dobrar o joelho, falar, Jesus, eu estou precisando de casa, eu estou precisando de emprego, eu estou precisando de saúde, mas se Jesus perguntar, quem se submeteria a essa condição de Estevão para me conhecer? Aí que você vai ver quem é crente. Tem uns aí que se não tiver dízimo e oferta nas igrejas, eles nem querem ser crente, não querem ser líder, não querem ser nada. Porque não ganham nada. Tem uns que não querem mais cantar se não tiver dinheiro, outros não querem pregar se não tiver oferta, outros não querem mais pastorear. Por quê? Por que está fechando várias igrejas aí? Gente com um salário de 4, 5, 10 mil aí, às custas de pobre, dos pobres. Aí vem a pandemia, cai tudo, o cara fala, eu vou ficar lá pregando de graça. Por muito menos a gente vê a covardia do homem em relação ao Evangelho. Imagine ser torturado. Bota o outro aí. Vou fechar. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não guardaste. Olha só, até o que eles receberam. Tem gente que até eles receberam a lei por ordenação dos anjos. Olha o que ele está falando. E não guardaste. Falava-se tanto na lei. Aí recebe a lei na sua íntegra. Aí fala assim, isso aqui não serve para mim, isso aqui serve. Isso aqui já não serve. Isso aqui dá. Isso aqui... Tem gente que até para ser abençoado. Tem gente que até para ser abençoado
Não tem nem palavras. Vamos lá. Bota João. Vamos fazer um confronto agora. Nicodemos também queria conhecer a Jesus. Todos sabem aqui que o que aconteceu nesse Atos capítulo 7? Estevão foi apedrejado. Ele viu o céu, mas olha só, depois vocês leem em casa, Atos capítulo 7, vocês vão entender o que é conhecer a Deus, o que é ser crente. Porque vai chegar a nossa hora. Eu pretendo ser arrebatado antes. Tá? Eu pretendo. Mas também, se tiver que botar a cara, eu vou sofrer. Porque eu tenho que pagar a minha dívida. Uma parte da dívida foi paga na cruz do Calvário. E as que eu contraí depois? Quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar? As consequências sou eu quem respondo por ela. Esse negócio de uma vez salvo, salvo para frente, para sempre. Jesus morreu na cruz, o preço está pago. Sim, o preço da salvação, ele está pago. Compra um terreno e não constrói para ver se você vai ter uma casa. Quem consegue aí? O terreno está lá pago. A cruz é o terreno que já foi preparado por quem? Pelo próprio Cristo. Agora, eu preciso de quê? De morar no céu. Então, sou eu que todos os dias preciso conhecer a Deus através da palavra, hoje através de Cristo, para saber como é que eu vou levantar essa casa. E uma das coisas que a gente precisa entender, que eu falei aqui semana passada e eu gosto de repetir, é que esse mesmo povo de quem nós estamos falando era um povo rebelde e desobediente. Aí, para eu construir algo para chegar até o céu, na morada celestial, sabe o que vou ter que acontecer? Sabe o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que mudar o meu comportamento, a minha conduta, que não é fácil. Ah, eu não consigo, então pede para morrer e já vai logo para o inferno para não atrapalhar os outros. Por que na hora de pedir as coisas a Deus, consegue? Na hora que Deus exige um pouquinho mais da igreja, aí fala, para mim não dá. Ué, não dá, pede para sair, vai para o inferno logo e não atrapalha a igreja de Cristo. Está pensando que Jesus vai descer, o Espírito Santo vai descer e vai, olha, Jesus já morreu na cruz por você, tá? Mas você está em desobediência, está ligado. Semana que vem que a gente vai falar sobre o pecado e os desvios morais. Não vou entrar agora não, deixa para a semana que vem. Mas eu vim aqui para segurar na tua mão que eu vou ser seu babá. Jesus me mandou para ser babá de vocês. Pode ler aí, vamos ver o que Nicodemos, o que ele palestrou com Jesus quanto a conhecer a Deus. João 3, são vários versículos que a gente vai abordar. João capítulo 3, do 1 ao 3. Pode ler esse. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Lê o 5 também. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso, segura aí, vai deixar aí Nicodemos, depois a gente vai ler o 10 e o 11, o 19 e o 20. 3, do 1 ao 5.
Jesus respondeu. Na Não, verdade, o 1. Já leu, o 5 já leu. Olha só. Lá em Jerusalém, havia entre o que? Os fariseus. Fariseus era uma classe o quê? De judeus. Toda igreja tem um grupinho de fariseus, tá? A Assembleia de Deus tem um grupinho de fariseus. As demais igrejas têm um grupinho de fariseus. Por quê? Se faz necessário, tá? Ter esse tipo de joio no meio da igreja. Porque quando o Espírito Santo, ele confronta, aí ele começa, pode ver. Aqui já passaram uns, graças a Deus, Jesus levou para bem longe, a gente não sabe nem mais no notícia. Havia os fariseus, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemo. Olha a capacidade intelectual desse homem. Príncipe dos judeus. Bota o 2. Este foi ter de noite com Jesus. Já começou a se render. Parece, se a gente não parar friamente para entender esse capítulo, no primeiro momento a gente vai entender que esse príncipe Nicodemos, mestre em Jerusalém, isso era um diálogo entre ele e Jesus. E parecia o que, no primeiro momento, dá a impressão no texto, é que ele queria aceitar Jesus. Bacana isso, não é? Bacana. É igual aquele simpatizante do Evangelho. Eu adoro ir na Assembleia de Deus do Sampaio, porque o louvor é bom, o pessoal fala em mistério, o pessoal pula, o pessoal dá glória a Deus, eu me sinto uma nova criatura. Não vai adiantar nada você sentir uma nova criatura se com a tua boca não confessares ao Senhor Jesus e no teu coração crer que Ele é quem muda a tua história. Vai continuar vindo no culto e a vida, ó. E pelo contrário, em vez de melhorar, piora cada vez mais. Tá? Porque cada vez que você entra no templo, se você não sabe, você está afrontando a quem? Ao inferno, a Satanás. Ah, é? Você foi na igreja? Não era para ter ido. Então tá, se você... Vou dar um exemplo aí básico da vida, das evidências da vida. Tá bom, se você devia R$100, eu vou fazer você dever agora R$200. Porque você me afrontou. É assim que Satanás trata, tá? Com aqueles que não têm a marca do sangue de Jesus. Vamos lá. Aí ele foi ter com Jesus, disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que fazes se não for com ele. Olha só, ele já chegou. Satanás é assim também na vida de muita gente, tá? Entenda essa parte B aí. Olha como é que eles... Jesus, o Senhor é mestre. Ele chegou botando Jesus lá no pedestal. Vê se não é isso que está escrito. Olha, o Senhor é o melhor. Eu tenho observado... Porque quando você ouve de uma pessoa que não é legista, não tem conhecimento da lei, é uma coisa. Agora, de você tomar conhecimento da parte de alguém, Nicodemos, o intelectual, ele chega, ó, mestre vindo de Deus, porque ele entendeu, aí bota o outro versículo, já chegou elogiando Jesus, botando Jesus por cima, tá. Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de nós, Jesus travou logo. Lê o versículo anterior friamente, pelo Espírito. Ele chegou exaltando a Cristo. Isso é para vocês entenderem que evangelho não tem negócio de...
É mais ou menos nos dias de hoje. Graças a Deus aqui não tem não, mas em outras igrejas, o pastor é o semideus. Quando, na verdade, nós somos tão falhos quanto vocês. Mas por aí se alimentam isso, porque os caras têm o prazer do ego. Eles dizem conhecer a Deus. E, na verdade, quando nós conhecemos a Deus, olha só, os que estão de fora são eles que são obrigados a reconhecer e dar testemunho. A Assembleia de Deus do Sampaio verdadeiramente é governada pelo Espírito Santo. Porque se Jesus me matar hoje e amanhã, é o Espírito Santo que continua governando. Tem lugar que você, o pastor não está, a igreja não funciona. Aí está igual os fariseus. Quem pensar dessa maneira, nunca vai ter intimidade com o Espírito Santo, nunca vai conhecer a Deus, nunca vai entrar pelo caminho de Cristo. Porque chama-se, sabe o quê? Idolatria. Tem um outro termo vulgar aí, mas que a gente não pode falar. Vocês, os inteligentes, sabem. Então, olha só, Nicodemo já chegou o quê? Tentando fazer média por cima. Jesus simplesmente, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Bota o 3. É o 3, bota o 5 agora. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só, vocês devem conhecer, isso é palavra pastoral. Sabe qual é o sinônimo de pastor? Professor. Graças a Deus eu sou por ofício. Estudei para isso. Olha só. O que ele está falando ali, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que o Evangelho de Cristo hoje está vivendo na face da terra? Essa mesma situação de que os intelectuais se sentem o irmão mais novo de Jesus. Aí o cara pega, graças a Deus aqui não, já falei para os obreiros, tiver alguém para pregar aqui que vem com essas palhaçadas de querer hebraico, vai me ajudando aí, aramaico, que no hebraico, que no aramaico, que no grego significa, e blá, blá, blá. Povo simples que precisa, sabe de quê? Do arroz com feijão. Olha só, se Jesus não tratou Nicodemos dessa maneira, como é que eu, um humilde pastor, mortal, vou querer chegar aqui no sentido, igual no militarismo, da chave de galão? Não, porque eu preciso mostrar que eu sei, eu preciso mostrar que eu sou um estudioso. Olha só, Jesus não estava falando com qualquer analfa. E simplesmente, aí ele fala assim, aquele que não nascer da água e do Espírito. Aonde tem mistério aí? Todo mundo conhece a água, todo mundo conhece Espírito, todo mundo sabe que se não nascer de novo. Aí vai, aí teve aquele diálogo. Ué, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? E aí já quis. Quando ele viu, eu imagino Jesus, ele chegando, elogiando Jesus serinho para a cara dele. Serinho, botou a mão no bolso, deve ter botado a mão no bolso. Tá, Nicodemo, e aí? E aí, você quer fazer média comigo para quê? Está querendo me testar? Aí Jesus mandou logo essa para ele. Tá? Então vamos entender que hoje, na internet também tem muita papagaiada disso.
Pelo amor de Deus, uma igreja inteligente, ela pega esses textos simples. Olha só como é que é tão bonito a resposta de Jesus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Olha só, e isso é dia após dia. Eu já me batizei. Olha só, mas ele diz ali, na água e no Espírito. Você batizou na água uma vez. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Tem lugar por aí que batiza o cara 20 vezes, sabe? Foge disso. O sangue de Jesus tem poder, está contra a palavra de Deus. Isso é idolatria, isso é hipocrisia. É um só batismo, um só Senhor e uma só fé. Falta de conhecimento da palavra. E se quiser herdar o reino dos céus, ô Nicodemos, a condição é essa. Eu não estou preocupado com a tua situação financeira, eu não estou preocupado com a tua condição política em Israel. Ai, meu Deus do céu. Bota, vamos lá, os 5, 10 e 11 agora, missionário. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és o mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Volta o 10. Olha só. Da forma que ele chegou, tentando subornar Jesus, e aqui eu deixo uma observação. Leiam o primeiro capítulo, o primeiro versículo, vocês vão ver. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele tentou mexer com o ego de Jesus. Sabe como é que é o nome disso nos dias atuais? Suborno espiritual. Sabe o que está acontecendo? Muita gente não alcança nada de Deus, nada vezes nada. Sabe por quê? Porque quer chegar subornando a Deus. Tá? Você adorar é uma coisa. Porque se a gente observar, eu já falei isso aqui, eu repito, mas é culto e doutrina, tem que bater na tecla. Tem gente que não recebe nada de Deus porque não, vai ficar 30 anos na igreja e não sabe orar. O cara já dobra o joelho pensando no problema dele de amanhã. Ele não passou nem o dia de hoje à noite, não sabe nem se vai morrer dormindo. É igual quando a gente vem para a igreja, sabe o que a gente veio fazer aqui hoje? Oferecer a nossa vida em oferta. A gente precisa mudar essa cultura da igreja moderna de hoje, que eu vou para a igreja, eu estou estressado, eu vou para a igreja porque eu vou louvar a Deus, vou me desestressar. Que Deus que você vai louvar, miserável? Que Deus? Deus você quer subornar a Deus? Pensando que Deus vai se emocionar. Fulano veio para a igreja e na hora do louvor levantou a mão, orou, pulou. Está pensando que Deus vai se emocionar com isso? A gente tem que aprender de uma vez por todas, que o nosso papel dentro do templo sagrado é vir oferecer a nossa vida como oferta. Dobrar o nosso joelho e falar: Deus, eu estou aqui pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua justiça, pelo teu amor, pela tua compaixão. O cara já chega aqui pensando em pedir para o patrão que está perseguindo ele ser mandado embora. Olha que cultura, que mentalidade pobre, que barganha.
Isso é suborno. Como se Deus fosse seu amiguinho. A gente precisa entender que nós, quando vimos para o templo, é para conhecer a Deus. É disso que a gente está falando nas nossas ministrações. Conhecer a palavra de Deus, primeiro caminho. Segundo caminho, conhecer a Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, lá no versículo 16 fala isso, que deu o seu unigênito. Aí ele chama a atenção de Nicodemo, tu é mestre lá e não sabes isso? Bota o 11, missionário. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se a gente... Olha, quem é que está dizendo isso? É o próprio Jesus. O que ele está dizendo? Que nós dizemos o que sabemos. Por isso que eu falo para vocês, essas papagaiadas, que no hebraico e bababá, que não sei o quê. Eu já vi, outro dia eu vi uma ministração, o cara entrou na igreja, foi ver uma igreja humilde, uma igreja onde muitas pessoas não tinham nem conhecimento de João 3,16, hebraico, aramaico, que não sei o que tem, que blá, blá, blá. Não sabe do que está falando, gente. E a gente precisa acordar para isso. Nós estamos nos últimos dias. Olha o que Jesus... Nós dizemos o que sabemos. O que ele está se referindo? Eu estou falando da salvação. Eu estou falando do plano de salvação, Nicodemo. Eu não estou falando de politicagem em Israel, não. Aí, além de falar do que sabe... Ele está dizendo, testificamos o que vimos. O que ele viu? Ele viu os céus se abrir. Lembra quando ele foi batizado? Ele viu o Espírito Santo descer em forma de pomba. Ele está falando dos milagres, dos sinais, dos prodígios que Deus mostrou para ele. E isso tudo eles testificaram aonde? Em Israel. Eles testificaram aonde? Jerusalém. Testificaram aonde? Na igreja contemporânea, na igreja moderna. Está falando para ele, tu é mestre de Israel e não sabe o que acontece dentro da tua casa? Sabe por que ele está falando isso? Porque hoje, na igreja moderna, às vezes tem um monte de coisa que acontece e a liderança da igreja não sabe. Mas sabe por que não sabe? Porque está preocupado com o status, não está preocupado com a preservação do reino, da imagem da igreja. Estou preocupado com o meu salário. Estou preocupado com o meu status no meio dos pastores na convenção. Eu quero saber se o cara está pegando a irmãzinha da direita ou a irmãzinha da esquerda. É o que está acontecendo hoje. Aí por isso que ele fala, Nicodemos, tu é mestre em Israel, intelectual, inteligente, sabedor das coisas, não sabe que a irmãzinha A está saindo com o irmãozinho B? Isso é uma realidade do evangelho moderno, que não é esse que interessa para essa igreja. Por isso que a gente tem a preocupação aqui todos nós somos iguais, gente. Um estudou um pouquinho, outro estudou... por isso que eu gostei do coronavírus. Fica no Brasil mesmo, coronavírus.
Fica. Porque pegou um monte de soberbos. Pegou um monte de altivos. Eram tudo igual Nicodemo, mas as igrejas estão tudo fechadas. Porque não tem intimidade, não conhecem a Deus, não tem intimidade diante de Deus para falar, eu vou abrir e o milagre vai acontecer. Não tem. As portas estão fechadas. Está cheio de Nicodemos por aí. E a gente se preocupa em conhecer a Deus através da palavra, através de Cristo. E nós vamos estar falando semana que vem, através do Evangelho, desses 3 caminhos, ou a gente está fadado ao fracasso, igual muita gente por aí. Eu fecho no... Bota o 19 e o 20, que eu vou fechar. Meu Deus do céu. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Volta primeiro, o que eu acabei de falar? O que nós estamos... Nós estamos, o Brasil, o mundo, a igreja está vivendo um momento de quê? De não se preocupar com essa condenação. Sabe quem é que se preocupa com essa condenação? Quem tem essa preocupação de conhecer os caminhos para chegarem a Deus. Palavra, Cristo e Evangelho. Por quê? E a condenação é esta, ele falando, que a luz veio ao mundo, Jesus, e os homens amaram mais as trevas que a luz. São os oportunistas, que estão aí nos altares das igrejas, no meio dos plenários, fingindo, brincando de igreja. Aí a gente vai entender por que o país está passando isso tudo, o Estado, o município. É simples, é só entender. Os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Isso aqui está ano passado. Eram más. Mas, está escrito para quem? João escreveu para... E a igreja ela é viva e eficaz, então serve para a gente. Bota o outro. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. Por quê? Para que as suas obras não sejam reprovadas. A gente pensa que engana o Espírito Santo até que a hora que a luz vem sobre nós... E aí vai mostrar as nossas obras. Obra de quê? Obras da carne. Porque se elas estão reprovadas, não é obra do Espírito. Porque se fosse algo ligado no céu, eu já estaria na luz. Eu estou na luz. Então não tem como a minha obra ser reprovada. Vamos ficar de pé. Pastor Eliane ora aqui. Ai, cansou essa. Quando parece que tudo terminou e os teus sonhos se perderam no além. Aleluia. A sua vida sem direção está. Na verdade, nós vamos fazer agora o nosso momento do ofertório. Gente, tem muita gente no plenário e poucos que se alegraram. Você não se alegra em ofertar a casa do Senhor? Então vou te dar uma nova oportunidade. Chegou o momento do nosso ofertório. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar. Como o pastor mesmo fala,
a gente tem que apresentar à igreja as necessidades. E está aqui, nós estamos às portas do congresso, que inicia-se agora sexta-feira, e já temos despesa já da bateria, né? A bateria que foi mais de R$4.000. E para quê? Para que a igreja receba bem. Será que chega até o sexta-feira? A gente está orando. Vamos orando, gente. Vamos levantar. Vamos levantar depois o clavo. Já está na transportadora, mas essas transportadoras hoje, só misericórdia. Alô, Correios, né? Que está uma vergonha, Correios. Olha só, então, nós temos também a necessidade. Vocês sabem que essa cadeira ocupa o lugar de uma cadeira e meia. E para que nós venhamos receber todas aquelas pessoas que vêm nos visitar e para que você se sinta acomodado de uma forma, sim, legal, né? Ter uma acomodação boa, nós vamos precisar alugar quantas cadeiras, pastor? 150 cadeiras. Nós já temos aqui algumas e vamos alugar mais 150. Para quê? Para mudar toda a arrumação aqui da igreja, para que a gente possa acomodar todo o povo que vem. E no ano passado vocês viram que nós alugamos as cadeiras e ainda teve gente que ficou ali do lado de fora, né? Botamos lá atrás o telão, botamos coisas, as crianças ficaram lá para trás e a igreja ficou cheia. Isso tudo para a glória de Deus. E esse ano nós temos certeza que não vai ser diferente. Sabe por quê? O Senhor tem feito maravilhas no meio da igreja. Já esta semana, este mês, que o povo está buscando, os jovens estão clamando, subiram um monte. Vocês não sabem o reboliço que foi ontem. Eu recebi mensagens. O reboliço que Deus fez. Mas a gente conta com vocês, para quê? Para que tudo funcione com ordem e a gente possa honrar os nossos compromissos. A gente precisa pagar o aluguel, pagar a luz, mas já está devendo o próximo. Pagou um, já está devendo o outro. Não é assim que funciona no aluguel? Você já pagou um, já sabe que já tem que juntar para o próximo mês. É luz... E a gente está usando todo esse valor também revertendo os dízimos, oferta, o voto missionário no projeto social das casas. Então, nós estamos aí fazendo também algumas mudanças para quê? Para a gente dar uma alavancada e ver algo subindo, né? Não só essa estrutura aí, a gente precisa ver os tijolos já começarem a subir. Então, vamos começar a injetar um pouco mais para que a gente dê um gás no povo, uma acelerada nisso. Então, coloque o teu dízimo, a tua oferta. Por que eu estou falando? A pastora está falando para caramba, está colocando ali. Eu tenho que falar para você, que você é a igreja. A gente tem que dar uma satisfação para você que contribui todos os cultos. Então, a gente passa ali, fala para você quais são as necessidades da igreja, porque a gente conta com você. Então, coloque a tua melhor oferta. Eu tenho certeza que o Senhor já tem abençoado. Tem gente aqui que não está mais desempregada, porque o Senhor tem aberto portas de emprego. Mesmo em meio a toda essa dificuldade, o Senhor tem sido fiel com a sua igreja. Então, levante o seu envelope e vamos orar. Deus bendito e amado, eu sou grata a Ti, Pai. E a Tua igreja também que está aqui, levanta esse envelope com o seu dízimo, a sua oferta, em gratidão ao Senhor. Porque estamos aqui, Pai, ofertando como gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós, pelo pão de cada dia, ó Deus, pelo alimento que não tem faltado dentro da nossa despensa. Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós não temos gasto dinheiro com remédios, não temos ido para hospitais, Senhor, e por isso nós queremos Te agradecer pelo Teu cuidado e o Teu favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.